Graças a Deus pela essa visão, a visão da palavra de Deus, a visão de fé, a visão de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Graças a Deus por essa escola, é uma escola que desde a fundação nossa igreja vai fazer esse ano 15 anos, foi fundada por eu e pela minha esposa em 2009, ela não pôde estar aqui, a neta ligou e disse: vovó, estou indo para aí. E aí que vovó vai deixar? Vai dizer: não venha não. Tem alguma avó que vai fazer isso? Não. Ela falou: então venha, vai você. Mandou um abraço para o casal, para a igreja amada. Minha esposa, ela é bem diferente de mim, ela é sorridente, ela é barulhenta, eu já sou mais quietinho, mas é assim que funciona um casal, um completando o que o outro precisa ainda mais. Amém? Pelas ajudadoras, ela também fica dizendo: olha, tem horário aí, é para pregar, não é para pregar, é para fazer oferta. Graças a Deus pela ajudadora. Tem alguma ajudadora fiel aqui? Amém. Deus é bom. Mulher é uma coisa que nos ajuda e nós ajudamos as nossas esposas. Amém? Mas foi um privilégio. Eu sei da responsabilidade, como pastor, de trazer alguém e deixar ocupar o púlpito da sua igreja. É muita responsabilidade. E lá também, pastor, apóstolo, nós também temos esse cuidado, de trazer pessoas que venham agregar na fé do povo. Porque eu conheço, já estive em igrejas onde o convite foi feito sem sabedoria e o pregador destruiu aquilo que estava sendo pregado há anos, ou causou divisão na igreja. E isso, o pastor, ele tem toda a razão, o apóstolo tem toda a razão de ser cuidadoso e vigilante, porque foi Deus que deu uma visão, e nós estamos aqui para cooperar com essa visão. Amém? Graças a Deus, porque Deus nos uniu em amor, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Por quê? Porque Ele é bom. Porque o maior interessado em nós conhecermos mais a Deus é o próprio Deus. Ele tem interesse que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer. Por isso Ele disse isso na sua palavra. Mas eu gostei, apóstolo, sobre a audição. Eu já toquei teclado, já toquei guitarra, já toquei baixo, já toquei violão, tudo muito mal. Mas o melhor de tudo, ou o pior de tudo, é eu cantando. Misericórdia. Graças a Deus pela minha esposa, minha ajudadora, diz assim: Deus não te chamou para isso, te chamou para pregar. Fica naquilo que Deus te chamou, você está perdendo o seu tempo. Graças a Deus pela revelação da parte de Deus, que veio através da mulher de Deus, minha esposa. Amém? Graças a Deus hoje eu só brinco, mas eu não me atrevo a investir um tempo em algo que eu não fui chamado. Eu gosto de música. O Guilherme, nosso tecladista, lá sabe, vem inspiração toda hora na música, mas eu deixo ele cantar, porque quando eu canto, os demônios saem correndo, e isso é bom, mas o povo da igreja também. Então é deixar para quem sabe cantar. Amém? Mas que bênção, queridos, que privilégio estar aqui. É muito com temor e tremor que eu subo nesse altar, porque eu sei que é um lugar santo. Amém? Aí embaixo onde você está também é um lugar santo, fica tranquilo. Toda a igreja do Senhor é uma igreja santa, mas eu sei da responsabilidade de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, para acrescentar numa área que eu acho de fundamental importância, a justiça de Deus, porque eu creio que muitas das coisas que eu vejo o povo sofrendo, é por falta de um conhecimento pleno nessa área. Nós sabemos que Deus, Ele ama, que Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que já enviou o seu Filho para morrer e levar nossas dores e enfermidades. Ele já nos libertou da maldição. Mas nessa área da justiça, eu percebo que é uma das áreas que mais impacta a vida de um crente. Tem crente aqui? Então eu creio que Deus vai te ajudar, como tem me ajudado. Eu não terminei não, ainda continuo aprendendo, buscando no Senhor, e cada dia que eu estudo essa matéria, eu fico um pouco melhor no entendimento da vontade do Senhor. Deixa eu molhar aqui as palavras, como diz nosso outro pastor lá. Aleluia. Aleluia. E que amor fui recebido nessa igreja, viu, pastor? O amor está presente. Amém. Parabéns, igreja. Também, aproveitando o que o pastor falou, também dá para ver excelência. Amém? Que é resultado de uma visão. Uma visão de excelência traz resultado de excelência. Amém? Aleluia. Pastor, eu assisti o seu culto domingo passado, viu? Eu estava hoje me preparando, falei assim, deixa eu ver a pregação. E que palavra sobre educação de filhos. Amém? Educação se dá em casa, começa em casa. Não podemos terceirizar.
E não tem que pedir bênção para filho, não. O filho tem que pedir bênção para a mãe, para os pais, amém? Boa palavra, boa palavra, amém? A gente acompanha as igrejas que a gente tem a associação no coração. Boa palavra, gostei da palavra, viu? Já falei para minha esposa, ó, boa palavra foi da pastora Ana, bênção demais, amém? Glória a Deus. Agora, vamos naquilo que o Senhor preparou especificamente para essa noite? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 20. Eu vou ler esse texto em 3 versões diferentes. Eu gosto de ler em versões diferentes, porque isso me esclarece, me dá um melhor entendimento. Porque numa tradução pode ser que ele usou uma palavra, e nem todas as palavras a gente pode saber de primeiro momento o que ela quer dizer. Então eu gosto de ler mais de uma versão, mas a melhor versão é aquela que você lê e compreende e recebe no coração. Amém? Ah, mas a tradução é melhor do que essa, do que aquela? Quer dizer, a boa tradução ou a versão é aquela que você recebe no seu coração. Amém? Mas eu, como gosto de meditar na palavra, estudar a palavra, eu fui buscar em algumas versões. Eu vou começar pela Revista Atualizada. Ela diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos para que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de quem? Toda vez, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi no Rema, né, no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Um professor meu me trouxe essa ajuda, que eu guardo até hoje. Eu fiz o Rema em 2005, 2006, já tem um tempinho. Amém? Mas eu guardo os ensinamentos que eu recebi, e foram revelações da parte de Deus, para o meu próprio benefício, eu guardo até hoje e as pratico. E o professor, certa vez, disse assim: quando você estiver lendo a Bíblia, tome o cuidado para entender quem é que está falando, sobre quem está falando, e o que está sendo dito. Porque, no geral, de uma forma resumida, na Bíblia nós vamos ter textos que estão falando para 3 públicos. Um, para o público judeu, aqueles que são os originais, os chamados por Deus, para andar na sua vontade. Uma outra parte da Bíblia vai falar, vários textos da Bíblia, vão falar com os gentios, que hoje nós chamamos o povo do mundo, aqueles que não aceitaram e não receberam a salvação no nosso Senhor, ou não creem em Deus como nós cremos. Mas também a Bíblia tem muitos textos que vão falar à igreja, que já é uma novidade no Novo Testamento, daqueles que já receberam o dom da graça e da justiça e reinam em vida. Tem igreja aqui? Amém. Nós nos reunimos nesse prédio que chamamos de igreja, mas a igreja somos nós. Mas a Bíblia diz para não deixar de congregar. Então cuidado com alguns ensinamentos. Eu sou a igreja, onde eu estiver eu sou a igreja. É assim, mas a Bíblia diz para não nos deixar de nos reunirmos como igreja, na congregação, onde a unção coletiva opera, onde instruções são dadas, onde correções são dadas. Aleluia. E ele diz: aquele que não conheceu o pecado. Você sabe de quem o autor está falando, Paulo está falando? Está falando de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado foi o Senhor Jesus. Ele diz: ele quem? Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus, ele se transformou em aquele que recebeu em si todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, toda a nossa enfermidade, toda a nossa pobreza. Ele que nunca pecou, ele recebeu em si todo o pecado da humanidade. Como é que foi feito isso? Através do seu sacrifício naquela cruz. Por isso somos salvos. Aleluia. Ele diz: Deus, o fez pecado por nós, para que nele, ou através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Esse texto é muito claro. Ele diz que Jesus, que nunca pecou, levou sobre si. Eu entendo isso e eu procuro dar exemplos muito práticos do dia a dia. Uma coisa que tem me ajudado é, fala no português, no claro, 2024, como é que é isso? Imagina que você tem um boleto para pagar. Alguém tem algum boleto para pagar? Como na Lapa também tem gente que tem boleto para pagar. Aleluia. Mas você olha para o valor daquele boleto, 750 mil reais do boleto. É possível? Claro que é possível. Aí você olha assim,
Parece aquele boi na frente da porteira. E você não tem condição de pagar. E aí começa aquela angústia. Mas vem alguém, um irmão sentado aí do seu lado e diz assim: me passe aqui esse boleto. Aí você diz: não, esse boleto não, essa dívida é minha. Eu não sei quanto a você, mas assim: ô irmão, seja livre, seja guiado, amém? Fica livre, queridos. Deus falou no seu coração, não resistais, não endureça seu coração. Mas sabe que tem gente que não entrega o boleto do seu pecado na mão do Senhor? Ele diz: não, esse pecado é meu desde pequenininho. Queridos, nós precisamos saber que Ele já está pronto para pagar, e já de fato já pagou todas as nossas dívidas. E aí, aquela pessoa que está com aquele boleto que era impagável, entrega na mão dele. E a pessoa que tem, não sei quanto a você, mas eu já tive alguns boletos para pagar, e depois de o boleto pago, você continua sendo devedor? Sim ou não? Não. Você está livre daquela dívida. Amém? E eu já começo a falar do que o Senhor falou comigo, para compartilhar com a amada igreja. Uma vez que o boleto do nosso pecado foi pago, continuamos pecadores? Não. Mas é comum encontrarmos homens e mulheres de Deus frequentando a igreja, dizendo assim: ah, eu sou um pobre pecador. Tem até música sobre isso. Mas aquele que já teve a dívida paga não é mais devedor. Aquele que teve o seu pecado pago não é mais pecador. Aleluia. Aleluia. E ele deixa muito claro nesse texto, para que nele fôssemos. Eu sou melhor em matemática do que português, mas fôssemos está no passado. Já está resolvido. Já foi pago, está consumado. Aleluia. Ah, mas e se eu fizer uma compra nova e tiver um boleto novo? Fica tranquilo, ele já pagou, inclusive as dívidas novas. Eu só preciso fazer o quê? Entregar o boleto na mão dele. Eu só preciso confessar os meus pecados, porque ele é fiel e justo para me perdoar de todos os pecados e me purificar de toda injustiça. Mas muitos se sentem ainda, porque depois de anos e anos e anos, vivendo debaixo de acusação, debaixo de condenação, e debaixo de ensinamentos, de prisão, não conseguem ainda reconhecer que são livres. Nós cantamos, nós somos livres. Não é só para correr, graças a Deus somos livres para correr. Não é só para dançar, graças a Deus que nós somos livres para dançar. E não é pecado dançar na igreja. Não estou falando de sedução, estou falando de dançar, de nos reunir. Davi, imagina Davi, ele estava ali chegando com a Arca da Aliança, pulando, saltitando, e a esposa dele assim: que coisa feia, eu acho bonito, hein? Depois diz que é crente, fica fazendo essas coisas, e Davi diz assim: você acha que eu estou ridículo? Não viu nada ainda, porque a adoração, ela é uma explosão de alegria. Não é pecado, o lugar de adorar também é na igreja. Claro, tudo com ordem e decência. Mas depois de anos e anos com a mente aprisionada, as pessoas em alguns casos têm dificuldade de entender que de fato são livres, como a Bíblia diz, que de fato Ele já nos libertou para vivermos essa vida com Ele. E o texto da Bíblia é claro, nós não estamos pregando heresia, nós não estamos pregando fantasia, estamos pregando a Bíblia. Na sua Bíblia está assim, que Ele nos fez a justiça de Deus. Mas sabe o que eu notei depois, apóstolo? Que muitos não entendem a justiça. Não, eu entendi o que está escrito, mas não só o que está escrito, precisamos entender o que significa o que está escrito. E a parte que eu quero gastar essa noite com vocês é esclarecer o que é de fato ser a justiça de Deus. Porque muitos não tinham entendido o texto, agora depois que entendeu o texto, mas o que é ser a justiça? Aleluia. Vamos ler numa outra versão, que eu creio que vai começar a esclarecer o que Deus tem para nós. Eu vou ler esse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. É uma versão que ela foi feita para facilitar aquela interpretação, para as pessoas voltarem a ter prazer na leitura. E ela coloca mais
a interpretação daquilo que o texto diz. Ele diz assim no verso 20: Deus nos usa para persuadir os homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e a ingressar na obra de Deus, e para reconciliar o ser humano com Ele. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todo crente tem um ministério. Nem todos têm um ministério profético, nem todos têm um ministério apostólico, nem todos têm ministério pastoral, mas todos nós temos um ministério de reconciliar o mundo para com Deus. Amém? Isso é um chamado para todo cristão. E aí ele diz, para reconciliar o ser humano com Ele, estando falando por Cristo, mesmo agora, tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. E aí no 21 ele diz assim, como pode? Como podemos ser amigos de Deus? Como é que isso é possível? E ele mesmo responde, em Cristo eu respondo, Deus o considerou culpado, Deus considerou Jesus culpado, Ele que nunca fez nada de errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado diante de Deus. Eu gosto dessa versão porque ele esclarece o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus era, alguém havia sido pecado, havia cometido um delito, havia cometido um pecado, havia se desviado do principal objetivo de Deus, que é um relacionamento com o homem. O propósito de Deus foi sempre se relacionar com o homem intimamente, sem intermediários. Mas o homem, junto com a sua esposa, Adão e Eva, se desviaram desse caminho, e por causa disso, o pecado entrou no mundo. E por isso estávamos afastados de Deus. Mas a justiça ou o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para que nós pudéssemos estar livres para um relacionamento íntimo com Deus, sem que o pecado que aconteceu no passado, esteja entre nós. Aleluia. Eu queria te mostrar algumas imagens, que foram baseados em princípios bíblicos, no livro de Romanos, no capítulo 4, mas também na nossa lei natural. Eu queria pedir se a mídia pode colocar, por favor, algumas imagens que eu enviei. Imagina que aqui é um processo legal, uma condenação. Vamos ler juntos? No presente cumprimento da sentença, promovida pelo promotor acusador Satanás. Você sabe que o Satanás é o nosso acusador? Inimigo das nossas almas, é ele que nos acusa, diz, antigamente ele fez isso, lá em 1900 antigamente, em 2000 e tanto, ele é mestre em puxar da memória erros que cometemos no passado, é o trabalho dele. E aí continua, das trevas em face do Senhor fulano de tal, isso é cada um de nós, com fundamento no artigo 528 do Código de Processo Civil, que é o nosso Código de Processo Civil brasileiro. Após a prisão do devedor, aquele que estava devendo, estava preso em nossos delitos e pecados, nós estávamos presos no pecado, comprovou-se o pagamento integral da dívida. Você sabe que Jesus fez um único e suficiente sacrifício? Ele passou o Pix para pagar a sua dívida. Mas a minha dívida é grande. O Pix de Jesus tem um saldo ilimitado. Aleluia. Havia uma dívida, mas ela já foi paga. Inclusive tem um comprovante. Você tem um comprovante aí que sua dívida foi paga? Pega a sua Bíblia e faz assim. Aqui, Satanás, olha o comprovante aqui. Novo Testamento deixa claro que todos os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. E aí, o adimplento, ou seja, o pagamento da obrigação, impôs, a extinção da demanda. Ele não tem mais direito de te acusar. Agora, como diz aquela canção, ele é safado, cachorro, sem vergonha. Ele se faz de desentendido, ele continua acusando. E eu vou dar um exemplo natural e prático. Eu, 1900, não? Ânimo de falar daquilo que o Senhor fez. Em 2019 eu comprei um Honda HR-V. Depois eu percebi que eu queria o mais novo, eu troquei.
E quitei, eu vendi o anterior e comprei um novo, fiz um novo financiamento. E foi totalmente quitado. Mas, queridos, por 6 meses o banco me mandava a cobrança no meu DDA, no meu banco. Ele mandava a cobrança, mas eu distraído, eu lembro, chegava a cobrança eu pagava, chegava a cobrança eu pagava. Só que eu estava pagando 2 carros por 6 meses. Mas o carro que eu já havia quitado, não devia mais nada, mas o banco continuou mandando o boleto. E eu, muito distraído, continuei pagando 2 carros no mês. Aí eu falei, meu Deus, eu tinha a impressão que eu já paguei, estou pagando de novo. Mas até eu acordar, eu paguei 6 meses 2 carros. Era devido o primeiro carro mais, mas o banco continuou mandando. Até que eu acordei. Tem crente que precisa acordar hoje, saber que a dívida já foi paga. Falei com o banco assim, ei, eu já quitei esse carro, eu tenho as provas. Por que vocês estão me cobrando? Não, senhor, nos perdoe, nós vamos cancelar o pagamento. Falei assim, vai devolver o que é meu. Não, fica tranquilo, nós vamos devolver o valor das parcelas. Falei, não, com juros e correções. Não, o senhor está certo. Me devolveram todas as parcelas com juros e correção. Por quê? Porque eu provei que já estava pago. Mas eles continuavam cobrando. Se fizeram de desentendidos. Assim é o diabo. Ele tenta se fazer desentendido, continua te cobrando uma dívida que já foi paga. Aleluia. Próxima página, por favor. Assim, satisfeita a prestação devida, o justo juiz julga extinto o presente cumprimento de sentença, promovido pelo senhor promotor acusador Satanás das trevas, em face do senhor fulano de tal, que é uma pessoa, em que faço com que o fundamento do artigo 924, inciso 2º do Código do Processo Civil, em consequência disso, revogo o decreto prisional. A nossa prisão no mundo das trevas já foi revogada. Próxima página. Vai ficando melhor ainda. Espeça-se o alvará de soltura em favor do senhor fulano de tal. É uma ordem judicial. Deixa eu dizer, eu tenho uma irmã oficial de justiça. Quando ela recebe um mandado judicial, ela cumpre. Ah, mas e se o cidadão não quiser entregar ou devolver o que está? Ele não tem essa opção. Ele não tem essa opção, porque vem uma força policial, se for o caso, e faz-se cumprir a ordem do juiz. Aleluia. Uma certa vez ela foi recuperar um carro importado de um cidadão, que ele havia escondido, ficou passeando com o carro para lá e para cá, não pagou, e ela foi lá, chegou diante do cidadão e falou assim, olha, eu vim aqui, junto com o advogado, recuperar e levar esse carro de volta ao antigo proprietário, aquele que você ficou devendo. Ele diz, aí ele tirou uma arma, colocou em cima da mesa assim, daqui esse carro não sai. O que você faria? Ele disse, não, eu esqueci, já está, não, pode ficar. Você falaria isso? Alguém da lei não faz isso. E nós somos da palavra. Satanás pode até tirar uma arma e colocar na tua frente. Ela disse, ô cidadão, deixa eu falar uma coisa, liga para o seu advogado, porque esse carro vai sair daqui comigo, pode ser que você saia também comigo preso. Aí ligou para o advogado assim, entrega o carro. Não, mas eu não quero. Entrega, porque senão daqui a pouco chegam viaturas aí e vão levar o seu carro à força. E ele entregou o carro. Assim é Satanás. Ele tenta colocar uma arma na sua cabeça. Não tem jeito, chegou uma enfermidade. Não, mas agora vem um diagnóstico. A arma da mão de Satanás não tem bala para tirar, para arrebentar a vida de um crente. Porque tem um juiz que já determinou que você é livre. Amém. Alvará de soltura encaminhando as autoridades competentes. Após transitado e julgado, comunique-se a extinção da ação e arquive-se os autos. Dê ciência ao procurador. Nós temos que dar ciência ao acusador. Sabe como é que você faz isso? Satanás, eu sou livre. Eu sou livre de toda a pobreza. Eu sou livre de toda doença. Eu sou livre de toda maldição. Não, mas é aquela maldiçãozinha que era da sua tataravó, da sua não sei o quê. Ei, a Bíblia diz que a maldição dos pais não recai sobre os filhos. Ah, mas não estava escrito lá que a maldição, queridos, você está na nova aliança. Você não está debaixo da lei, você foi redimido, você foi transformado, você é uma nova criatura.
Aleluia. Próxima página, é a última. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade. Quando você nasce de novo, você é imediatamente posto em liberdade. Aleluia. Mas muitos não sabem da consequência da justiça e se comportam como presos. Você já é livre. Diga assim, vira para esse vizinho que está do seu lado, essa pessoa que está do seu lado com muito amor, diz assim: você estava preso. Mas quando você nasceu de novo, você foi liberto de toda a maldição da lei, de todo pecado, de toda enfermidade, de toda pobreza. Eu, se fosse você, celebrava. Aleluia. Aleluia. E encerrando, ao diretor da prisão, que fica tentando nos aprisionar, a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena, comunicará imediatamente ao juiz a soltura do que fora detido ou sentenciado, para que fique constando os autos. O diabo tem que dar conta. Deus, eu já soltei. Ele tem que comunicar ao Senhor: eu já soltei. Aleluia. Agora, se a pessoa continuar dentro da cadeia, mesmo livre, ele vai ficando com a pessoa ali. Mas, querido, você já foi liberto. Já foi emitido um alvará da sua soltura na palavra de Deus. Agora você precisa receber a convicção disso e demandar: ei, eu sou livre, abre essa porta que eu vou embora. Aleluia. Isso é a justiça de Deus. É saber que sim, pecamos no passado, mas o sacrifício de Jesus já nos tornou livres. Livres até quando? Até Ele voltar e levar a sua igreja. Depois vamos ficar vivendo na eternidade com Ele. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Aleluia. E a última versão que eu quero ler desse texto é no 2 Coríntios 5, 21. Aí eu vou ler só o 21. Na versão transformadora diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ser a justiça de Deus é estar numa condição ideal, como se o pecado nunca tivesse existido. Graças ao Senhor, e Ele diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Para de ficar lembrando a Deus: ah, mas Deus, é que eu pequei. Ele diz: hã? Não estou sabendo não. Mas como não está sabendo? O Senhor não sabe todas as coisas? Não. Por quê? Porque Ele já pagou o seu pecado e o meu pecado. Ser a justiça de Deus é estar na comunhão plena, sem que, como se fosse que o pecado nunca tivesse existido, como na condição original de Adão e Eva com o Senhor, onde eles tinham comunhão plena, onde não faltava nada. Você lembra de Adão reclamando de dor nas costas, de fome, que estava a sandália dele, que nem usava na época, mas mais que ele usasse um Nike. Ô Senhor, meu Nike estourou. Queda de cabelo, depressão. E aí, obviamente, os mais engraçadinhos dizem: não, isso foi antes de Eva, depois. Não, isso é brincadeira. A mulher chegou e continuou sendo uma bênção. Amém? Mas o pecado trouxe isso. Mas e agora que somos livres do pecado? Nós estamos na condição original. Por isso nós podemos saber que doença não tem poder e domínio sobre nós. Tristeza não tem poder e domínio sobre nós. Porque somos livres no Senhor. Somos a justiça de Deus. Amém? Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa que muitos confundem quando comparam a sua própria justiça ou a justiça dos homens sem entender bem a justiça de Deus. Porque nós sabemos que diante de Deus, aquele que confessou o seu pecado, aquele que recebeu a novidade de vida, que foi transformado, é livre de todo pecado. Mas sabe que eu penso que tem uma justiça que é a justiça própria humana, não divina. Mas também tem a justiça dos pensamentos, dos sentimentos, que eu chamo da mente ou da alma humana.
E eu vou te dar alguns exemplos práticos disso. Alguém lembra do goleiro Bruno, que matou Elisa Samúdio? Você lembra de um caso mais antigo, isso precisa ter um pouco mais de idade para lembrar, o Guilherme de Pádua, que matou a artista Glória Pérez, Daniela Pérez? Você lembra disso? Diante da justiça humana, não ainda da justiça de Deus, aquele Guilherme de Pádua foi preso, sentenciado a 23 anos de prisão. E ele foi cumprindo a sua pena dentro do sistema prisional brasileiro, até que chegou o ponto que ele foi posto em liberdade. E depois ele passou um tempo em liberdade condicional, ainda com algumas limitações, até que se deu encerrada a dívida dele com a sociedade, perante a lei brasileira. Ele estava quites de toda a dívida natural humana, segundo a lei brasileira? Sim, ele recebeu com um alvará como esse, disse, você não deve mais nada à sociedade, porque você já cumpriu a sua pena. Agora, quantos ainda pensam que ele deveria apanhar mais? A maioria. Você não vai me perguntar a você não, para não colocar ninguém numa situação. Porque muitos assim, agora que já está aí solto, mas ele matou a fulana. Mesmo tendo sido considerado não mais devedor na justiça humana, na justiça da alma, da maioria das pessoas, ele ainda precisava pagar mais. Agora, na prisão, ele encontrou o Senhor. E encontrou salvação. E ele mais tarde se tornou um pastor numa igreja. Mas diante as pessoas, e muitas pessoas dizem assim, eu não perdoo o que ele fez. Mas Deus já perdoou. Nós somos melhores do que Deus? Ele cumpriu a pena diante da justiça humana. Ele recebeu salvação diante do Senhor. Quer dizer que está tudo bem? Nós sabemos da consequência. Mas diante da justiça de Deus, ele estava livre de toda acusação. Ele, infelizmente, acabou morrendo com 50 anos de um ataque cardíaco. Mas, queridos, ele andava por onde ele andava, e as pessoas não queriam recebê-lo, porque ainda estavam julgando e condenando. Cuidado para que a sua justiça não seja maior do que a justiça de Deus. Silêncio na igreja. Queridos, a justiça de Deus, ela é a perfeita. Mas eu ainda sinto, queridos, você sentir não pode ser maior do que o que a Bíblia nos instrui. Porque eu estou usando claramente, de propósito, um caso grave, porque muitas vezes, em casos mais simples, nós nos comportamos do mesmo jeito. A Bíblia nos ensina a perdoar, porque aquele que não perdoa não pode ser perdoado. E muitas vezes, quando alguém comete alguma falha, alguma coisa que nos agride, a gente não quer perdoar, mesmo a pessoa já tendo se arrependido. Porque muitas vezes a justiça humana, ela é mais dura que a justiça de Deus. Agora, quantos creem que Deus é o justo juiz? Não é que eu acho que Deus pega leve. Quer dizer, Deus não pega leve, não. É que Ele tem amor. Aleluia, diga assim, Deus é bom. Aleluia, diga assim, Deus é fiel. Vamos comigo mais um texto no livro de Romanos, capítulo 3, e versículo 25. Romanos, no capítulo 3, versículo 25. Aleluia. Mas pastor, você veio aqui o quê? Para me entristecer? Não, para te alegrar, que você é livre. Mas nós devemos andar na liberdade, como Cristo nos libertou. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 25, eu vou ler pela versão revista atualizada, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi a misericórdia do Senhor, foi a graça de Deus, por ela que não fomos consumidos.
Porque nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. Obrigado, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram. Não, mas eu acho que quem peca tem que apanhar. Mas espera aí, nós estamos nessa condição. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus pelo amor do Senhor. Graças a Deus porque Ele é longânimo. E os seus filhos devem andar nos mesmos frutos que vêm do Espírito. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu era muito duro. Eu era duríssimo com as pessoas. E o Senhor foi me tratando, diz, do mesmo jeito que você medir, você vai ser medido. Porque o certo é certo, mas às vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente quer vingança. A gente quer sangue. Não porque me machucou, queridos. Se nós machucamos o Senhor, Ele também foi machucado. Ele teve o seu corpo traspassado. Ele foi crucificado. E não teve sangue de vingança. Ele teve misericórdia e amor. Aleluia. É do mesmo jeito que nós temos que andar. Amém? Nos deixando impunes dos pecados pela sua tolerância, dos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Por que que Ele teve misericórdia de nós? Porque Ele sabia que ia chegar o tempo, que iríamos nos render ao Senhor, queríamos ser transformados, queríamos entender que Ele é justo, e que nós não precisamos buscar a nossa própria justiça. Ele sabia que o dia que nós nos rendermos de verdade a Ele, sobre nós não há nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Eu me alegro com a misericórdia do Senhor. Amém. Aleluia. O tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele diz, era para nós pagarmos esse preço, mas diz, eu pago para você. Eu morro no seu lugar. Eu recebo toda enfermidade no seu lugar. Eu recebo toda maldição no seu lugar. E Ele levou com Ele para o inferno e deixou lá. Graças a Deus que Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Mas você precisa entender que você é livre. Você precisa entender que sobre ti, se você deseja conhecer mais disso, leia o livro de Romanos. O livro de Romanos é maravilhoso. Nós somos livres. Sobre nós já não há nenhuma acusação. E toda vez que vem uma acusação, você não precisa recebê-la ou aceitá-la. Eu, quando fazia a faculdade de administração, tinha uma aula de direito, e o professor veio contar uma história de um processo que ele conheceu, e a pessoa processou a empresa que trabalhava, porque ela transportava as cargas da empresa, essa empresa distribuía, fazia distribuição de computadores para outras empresas, e o funcionário que carregava aquilo no caminhão processou a empresa, porque ele foi contaminado com um vírus que estava lá dentro do computador. E por isso ele não conseguia mais trabalhar, ele ficou enfermo, porque a empresa que sabia que no computador tinha um vírus, não deu equipamento de proteção individual para ele, não alertou sobre os riscos, e ele foi contaminado com o vírus que estava no computador. Eu falei, professor, pelo amor de Deus, como é que alguém entra com um processo desse? Ele disse, Francisco, todo mundo pode entrar com um processo, por mais louco que pareça. Agora, todo processo que é louco e não tem mérito, é rejeitado pelo juiz. Quando o diabo vem com acusação sobre nós, é um processo louco, sem mérito, e o Senhor juiz ele rejeita. Ele pode tentar acusar, ele pode criar uma coisa louca, mas o seu justo juiz já negou todo o procedimento daquela demanda do Satanás do inferno. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Vira para essa pessoa e diz assim, você é livre. Aleluia. Mas agora vamos profetizar, diz assim, você tem até cara de livre.
Vira para essa pessoa e diz: você tem cara de livre. O que é ter cara de livre? Eu não sei tanto, porque tem várias expressões, mas eu sei o que é cara de preso. Você olhando para as pessoas, você sabe se ela tem convicção que ela é livre ou que ela está presa. Os livres têm cara de livre. O preso fica... Eu não conheço livre com essa cara. Livre tem cara de livre. Mas tem muita acusação. Deixa eu dar uma boa notícia. Mas você já é livre. Essa demanda vai ser desconsiderada no tribunal do Senhor. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fomos justificados, porque o nosso passado de pecado foi perdoado, por isso temos paz diante de Deus. Por isso nós podemos estar diante do Senhor em livre comunhão. Você lembra do pecado, quando Adão e Eva pecaram? Qual foi a primeira reação deles? Se esconder. Quando você tem consciência que é livre, você não se esconde, você não foge da comunhão, você ao contrário, você busca comunhão. Pai, que bom ter comunhão com o Senhor, que privilégio ter essa comunhão onde o Senhor me fala, eu posso falar com você. Mas falar com Deus assim como você, queridos, Ele é o seu Pai. Eu sei que alguns antigos têm uma reverência e chamam os seus pais de senhor ou senhora. A minha avó, ela diz assim: se não chamar de senhora, apanha. Então era um grande incentivo para chamá-la de senhora. Se chamasse ela de você, ou apanhava ou ficava com a orelha roxa. Eu não gostava nem de apanhar, nem de ficar com a orelha roxa. Mas, queridos, com a minha mãe, meu pai morreu muito cedo, eu tinha 3 anos. Mas com a minha mãe eu nunca a chamei de senhora. Por quê? Porque eu tinha intimidade com ela. Tinha proximidade, comunhão todo dia. O seu pai não é um ser longe, ele perto está. De fato, através de Jesus, ele mora em nós. Aleluia, aleluia. Por isso temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9: logo, muito mais agora, muito melhor agora, diga muito melhor agora. Muito melhor agora. Aleluia. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. De fato, já fomos salvos. Muito mais agora que temos o Senhor, podemos ter plena comunhão com o Pai. Podemos ter liberdade de ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque todo pai ama seu filho e cuida dele, e por isso corrige. Mas se Deus me ama, por que Ele me corrige? Exatamente por isso. Porque o pai que ama corrige o seu filho. Aleluia. Tem pai que corrige seus filhos aqui? Bom, depois da pregação de domingo, já teve motivação suficiente para continuar. Amém? Você quer ler mais um texto da Bíblia? Você concorda em continuar na Bíblia? Amém? Vamos lá no livro de Romanos mesmo, no capítulo 4, no verso 7. Eu não sei quanto a você, mas uma das coisas que eu amo nessa escola Rema é que os ensinamentos são base na palavra. Não é a teologia, não, querido, é a realidade da Bíblia. Mas vocês são dessa teologia da fé? Não, a palavra da fé que cremos e pregamos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz no livro de Hebreus. E eu gosto de agradar a Deus, então eu vou desenvolvendo minha fé. Amém? É Bíblia, é Bíblia. Amém? Não é, eu tive uma impressão, é Bíblia. Aleluia, eu sei que na igreja aqui também, todo princípio ensinado é princípio bíblico. Amém? Aleluia. Romanos no capítulo 4, versículo 7 diz assim: bem-aventurados, ou seja, você tem boa aventura, bom resultado, bom caminho.
aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Aleluia, porque já foi pago. Aleluia, aleluia. Agora, não é por obras. Eu conheço muita gente que diz assim: mas eu conheço muita gente que não é crente, que anda todo certinho. Glória a Deus, porque crente ou não crente tem que andar certinho. Mas e no dia do juízo? E é outra coisa que as pessoas confundem. Mas se Deus é justo, então não vai ter juízo, porque está falando que nós já somos livres. Sim, vai haver o juízo, mas não é para aqueles que já estão na graça, são para aqueles que não andam segundo os princípios do Senhor, e aqueles que não receberam na sua vida a salvação, ou seja, que rejeitaram o Senhor. Então não confunda, Deus é justo, Ele vai ter o seu juízo, mas a sua justiça é: venha filho, venha filha, venha ter comunhão. Mas o filho errou. Não tem problema, venha, porque eu te ajudo. Eu estou aqui para ser o seu ajudador através do Espírito, para ser o seu consolador. Jesus é o nosso advogado. Ele diz: Pai, eu sei o que eles passam, porque eu estive lá, eu enfrentei as situações do mundo. E o juiz diz: e eu já paguei por toda essa situação. Aleluia, aleluia. Jamais imputará o pecado. Por isso, temos liberdade de estar diante de Deus. Você concorda que Deus é bom? Aleluia. Agora deixa eu trazer uma revelação que eu creio que vai te abençoar ainda mais. Lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 17. Aleluia. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, de quem a Bíblia está falando aqui? Adão. Foi ele que cometeu o primeiro pecado. De fato, ele foi o responsável por ter deixado até a sua esposa. Maridos, tem marido aqui? Você é o responsável pela vida espiritual dentro da sua casa, como líder espiritual. Amém? Adão não cuidou da sua casa, por isso a ele foi imputado a responsabilidade do pecado. Aleluia. Maridos, se há contaminação na sua casa, você é o responsável. Vou fazer aqui a parte. Um dia eu morei em Brasília, morei em Belo Horizonte, voltei para São Paulo, depois de alguns anos, e quando um dia eu estava em casa orando, o Senhor disse, mostrando a vida de Acã, que estavam ali no meio das conquistas do povo, pela terra prometida, e Deus diz para não fazer algumas coisas, para não pegar os despojos, e ele cresceu zoiudo, cresceu o zoi, naquilo que era bom, e fez o que Deus disse para não fazer. Ele levou para a sua tenda algo que não era para levar, e depois, ao sair nas novas batalhas, eles perderam a batalha, e foram reclamar com Deus. Mas Deus, o Senhor nos prometeu vitória, o Senhor nos prometeu conquistas, e por que nós perdemos? O Senhor disse, porque há contaminação e pecado dentro das suas casas. E aí foram chegando lá na avaliação, até que chegaram na tenda de Acã. E ele e a sua esposa morreram, e os seus filhos morreram por causa do pecado. E o Senhor disse para mim, tira toda a contaminação que possa haver em sua casa. Eu falei, aonde, Senhor? Nos CDs piratas. Não originais, alternativos. Você pode dar um nome bonito que você quiser. Pecado é pecado, desde a fundação do mundo, ou desde o pecado de Adão. E aí eu chamei os meus filhos e falei assim, vocês têm CD aí que não são originais? Depois de uma primeira limpa, 400 CDs foram para o lixo. Não, mas foi um amigo que me deu uma cópia, não sei o que, lixo. Mas você vai me dar outro? Eu falei, eu não, mas nós vamos conquistar coisas novas. E aí, depois de uma semana, eu fiz uma segunda pente fino, achei mais uns 50. E aí fiz um terceiro pente fino em casa, não achei mais nada. Aí eu fui nos carros, e cada um tinha o seu carro, e achei mais uns 20. E o Senhor disse, por que você fez isso? Eu vou te dar a condição de ter tudo original que você quiser.
Aleluia. Aleluia. Porque quando nós tiramos o que é engano, o Senhor pode acrescentar o verdadeiro. Aleluia. Sem medo. Sem medo. Bota para fora o que não vem do Senhor. Vamos retomar aqui o tema principal da matéria. Mas sabe, eu já era crente, mas não podemos andar distraídos. Porque o diabo vem com sugestões. Ah, mas é muito caro. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas todo mundo tem. Porque ele diz, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. E por que isso é importante? Porque o Senhor tem o melhor para você. Pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o dom de que nós recebemos, de sermos livres de toda contaminação. E ele continua nesse texto dizendo, reinarão em vida. Sabe o que é importante você entender a justiça? Porque Deus preparou para você reinar. Para você reinar, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Você não foi renovado por Deus, teve uma nova vida para viver de uma forma sofrida, dolorida, cheio de dor. Ah, mas é da idade, que eles pensam uma coisa que eu estou rejeitando. Eu estou com 60 anos, fiz esse ano passado. Esse ano já vou para 61. E aí as pessoas dizem, não, mas isso é normal na sua idade. Ei, Abraão e o povo da antiga aliança, e quando nós vemos olhar a Josué e Caleb, eles estavam lá com 80, saradão. Moisés tirou aquele povo da terra prometida, começou com 80, saradão, e eu tenho declarado, eu vou andar saradão. Claro que eu entrei na academia, eu estou cuidando do meu corpo, amém? Porque eu descuidei muito. Mas sabe, nós fomos renovados para reinar em vida. Mas se não tivermos consciência que fomos justificados, que somos a justiça de Deus, a gente não consegue reinar em vida, porque a gente ainda se sente condenado, a gente ainda se sente devedor. Não, mas isso é normal, porque você sabe, o mundo jaz no maligno, mas você tem que lembrar o que Jesus disse, ele já venceu o mundo, e aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes, isso lhe será feito. Mas sem consciência de ser a justiça de Deus, a gente fica dizendo, eu não sou merecedor. Não foi por merecimento, não foi por obras, foi pela graça, foi pelo amor de Deus. Aleluia. Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha para esse rei ou para essa rainha aí do seu lado, e diz assim, rapaz, tu é um rei bonito, hein, ou uma rainha. Aleluia. Mas não é bem assim, que eles é assim. A gente só precisa aceitar. A gente só precisa aceitar. Porque tudo que o diabo quer é nos manter debaixo de jugo de escravidão. E o pior jugo é a mente. É a consciência. Como dizem, eu não sei se isso é fato ou é verdadeiro, mas as pessoas dizem que se um elefante, ele é preso com uma corrente na sua pata, quando é bebê, quando ele cresce, pode até tirar a corrente, ele não vai para lugar nenhum, porque ele se sente preso. Nós precisamos saber que somos livres e desenvolvemos a consciência dessa liberdade. Aleluia, aleluia. Diga assim, Deus é bom. Se nós entendermos isso, nós vamos andar reinando em vida. Sabe que rei e rainha, não sei se você acompanha, eu não acompanho muito não, tem essas séries The Crown, essas coisas, eu gosto, mas não tenho paciência para assistir algumas coisas. Mas eu estive na Inglaterra já algumas vezes, e tem toda uma pompa. Se você pôde acompanhar em algum momento pela notícia, a coroação agora do rei Charles, e algumas situações, você vê que tem comportamentos que são requeridos de um rei. Ele não chegou lá de qualquer jeito, porque você precisa andar como rei e rainha. Amém? E eu faço isso de propósito. Eu, quando vou entrar em algum lugar, eu não entro. A maioria das vezes, quando eu vou num prédio novo, apóstolo, eu não chego assim, será que eu posso entrar? O que eu faço? Se eu estou de paletó,
Eu andei 30 anos de paletó, graças a Deus hoje estou mais livre. Amém? Estufa o peito. Bom dia. Se eu precisar me identificar, alguém vai falar: ei, por favor, passe aqui. Mas eu não entro me sentindo inadequado. Eu não me entro me sentindo incapaz. Eu não entro em nenhum lugar achando que eu não deveria estar ali. Ei, você tem todo o direito de estar no melhor lugar, porque você é rei. Você foi feito para reinar em vida. Não foi para, mas é na vida eterna. Não, na vida eterna o Senhor sabe que nós viveremos na plenitude da glória. Quando Ele fala para reinar em vida, é aqui, no dia de hoje. Agora, se posiciona. Levanta a cabeça, estufa o peito. Não estou falando para ser arrogante, nem nariz empinado. Mas a posição de quem está diante do Senhor, livre de toda condenação. Aleluia. Nós vamos ter essa consciência. E quem tem consciência, se comporta com essa consciência. Porque existem, lá na Lapa, que eu creio que não tem, mas lá na Lapa tem alguns crentes que imitam um personagem de desenho animado, o Hardy. O Hardy é aquele personagem que diz assim: ó dia, ó azar, está tudo dando errado. Quando chove, nunca chove, mas quando chove logo alaga. Esse é o crente nas trevas. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus, nós sabemos que existirão tribulações, mas nós somos daqueles do bom ânimo, porque sabemos que Ele já venceu, porque Ele nos fez reis e sacerdotes, e Ele nos preparou para reinar em vida. Então, que entre com qualquer lugar com atitude de vencedor. Aleluia. Não, mas e a luta? Um dia eu encontrei um pastor que me perguntou: e aí, pastor, na luta? Eu falei: não, na vitória. Aí ele: como é que pode ter vitória sem luta? Pergunte a Josafá. Que o Senhor disse para ele: nessa luta não tereis que pelejar, você só vai colher os despojos. Nós não estamos no MMA com o diabo. Ele já é um inimigo derrotado. Ele já perdeu, você está no lugar da vitória. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Não desce lá, permanece na sua posição celestial, na posição de vitória, crendo quem você é. Aleluia. Aleluia. E como eu disse, o maior desafio não está na palavra, está na alma. Você pode abrir um texto comigo? Estou iniciando o fim. Aleluia. Quando o pregador falar isso, que tem mais 45 minutos de pregação. Aleluia. Provérbios, capítulo 23, e no versículo 7. Aleluia. Provérbios 23, 7 diz assim: pois como imagina em sua alma, assim ele é. Não, mas eu acho que eu sou pobre, cego e nu. Por isso que está se comportando assim. Por isso está vivendo essa situação. Mas se em sua alma você se alimentar da palavra e saber que você é mais do que vencedor, que você está em Cristo e Deus enviou anjos para acampar ao seu redor, você não vai temer mal algum. Ah, mas e o temor da noite? Queridos, você já está com o Senhor, fica tranquilo, dorme em paz. Aleluia, tenha sonos inspirados por Deus, sonhos. Não tenha medo de dormir. Aleluia, porque o Senhor vai falar com você, seja dormindo, Ele dá os seus enquanto dorme, então durma bastante, durma bem. Parte da nossa saúde depende do nosso sono. Aleluia. Mas deixa a sua alma ser revelada com essas palavras, que você já está livre. Aleluia. E entre nós não há nenhuma condenação. Aleluia. No livro de Hebreus capítulo 4, eu vou ler mais 2 versículos, nós vamos orar. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. O que ele fala? Não é para você chegar diante de Deus com medo. Ai, Senhor, será que Ele não vai mandar um raio do céu?
Se ele fosse para mandar raio do céu, a gente estava lascado, como diz no Nordeste. Mas graças a Deus que do céu vem as bênçãos do Senhor. Eu elevo meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. O Deus que criou os céus e a terra, Ele já decidiu que você é um filho amado, uma filha amada. Aleluia. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não, mas eu estou passando por uma situação. Tem socorro para você. Tem transformação para essa situação que você vive, seja ela qual for. Haverá algo impossível para Deus? Não. Então não importa o tamanho do seu desafio, o que importa é o tamanho que Deus é, e Ele é infinito, todo poderoso. Amém? E eu quero encerrar com um texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eles é só uma pincelada. Imagina 7 dias ouvindo essa matéria. Eu não sei quanto a você, mas eu fico animado. Não dá para falar tudo num dia só. Mas você só sobre esse tema terá 6 dias e meio. Tem um dia que é a prova. Aleluia. E para que prova? Para confirmar que você é aprovado. Aleluia. Para o diabo saber que você já sabe. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? É nova criatura. As coisas antigas, aquelas situações, a condenação do pecado, já passaram. Tudo se fez novo. Se você vive em novidade de vida, fique em pé, quero orar por você. É dar microfone para pregador e professor, é isso. Dá vontade de não parar mais. Aleluia. Toda vez que eu recebo da instrução dessa palavra, eu confirmo algo dentro de mim. Eu sou livre. Eu tenho liberdade diante do meu Pai. Eu posso viver o melhor dessa terra. Eu não só, como Isaías disse, quem sabe que Isaías não era Masterchef? Ele disse, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ele não está falando de comida. Ele está falando de uma vida melhor nessa terra. E se você recebe dessa palavra, se você se alegra, sabe que diante de Deus você não tem nenhuma condenação, você pode viver o melhor dessa terra. Mas se o diabo até hoje estava te enganando, dizendo que essa dor ou essa enfermidade, que você pode estar passando por ela, é resultado de uma maldição hereditária, ou não, porque você é merecedor desse sofrimento, Deus me enviou aqui nessa noite para dizer, Ele é merecedor de toda condenação, mas você que já recebeu o dom da graça e a justiça de Deus, é livre para ficar completamente liberto dessa dor ou enfermidade. Eu um dia estava ministrando para um grupo de jogadores de futebol profissional, e eu falei que Deus não tem nenhuma intenção em trazer dores ou enfermidade para o seu filho, porque de fato Ele se apresentou desde o princípio no livro de Êxodo, como Deus que sara, e nós vimos a caminhada de Jesus, que todos aqueles que chegaram diante dele com enfermidade foram curados, e Ele disse que só fez o que viu o Pai fazer. E eu falei, Deus é o Deus que sara. Provérbios 4, 22 diz que a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. E eu falei, nenhuma dor e enfermidade vem da parte de Deus. E um dos jogadores, já jogou em times da Série A, veio me procurar, falei, não, no meio da reunião, ele falou, pastor, mas não foi bem assim que eu aprendi na minha igreja, porque eu sinto dor no joelho toda vez que eu vou jogar. E eu fui falar com o meu pastor, e ele disse que era, como Deus tocou na coxa de Jacó, Deus estava tocando no meu joelho, para eu lembrar dele, e glorificar a ele. Eu falei, queridos, se dor glorificasse ao Senhor, os hospitais seriam o lugar de maior glória do mundo. Eu falei, isso não é bíblico, isso não é correto. Me mostra o texto onde Deus coloca a doença para ensinar os seus filhos a estar mais próximo dele. Não existe isso na Bíblia. Eu falei, mas se você crê,
nas palavras da Bíblia que eu estou te ensinando, você vai ficar livre dessa dor. Ele falou, eu creio. Nós oramos juntos. Na semana seguinte eu encontrei com ele. Falei, e aí, você jogou? Joguei. Sentiu dor? Não. Uma dor que eu acompanhava por anos, mas ele estava entendendo que aquilo era Deus agindo na vida dele. Que Deus não vai agir na sua vida com falta, com necessidade, com tristeza, com doença, porque Ele é um Deus bom. Então, seja qual for a mentira do inferno que esteja te perturbando, vai cair por terra hoje, no nome de Jesus. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, chegou a revelação da Tua palavra, e o Senhor nos instrui que o povo perece porque nos falta conhecimento, mas conhecimento foi compartilhado, a Tua palavra foi compartilhada, para que possamos crer que o Senhor é um Deus bom. A Sua justiça não é para condenação, mas é para libertação. Sabemos que muitas vezes os homens querem na sua justiça condenar, mas o Senhor decidiu na sua justiça nos libertar, nos fazer reinar em vida. E eu ordeno toda enfermidade, toda maldição, toda confusão, todo engano, caindo por terra hoje em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que foi por isso e para isso que o Senhor nos libertou, para vivermos uma vida plena, uma vida abundante, como Jesus veio trazer para nós. Sabemos que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas ele já é um diabo que já foi vencido pelo poder do Senhor, pelo poder do seu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez sarados, o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Obrigado porque toda maldição foi sobre Cristo, toda pobreza foi sobre Cristo, toda tristeza foi sobre Ele. Por isso o Senhor nos instrui a nos alegrar no Senhor, a nos regozijar em Ti. Eu declaro a Tua igreja na alegria do Senhor, manifesta na sua plenitude, e todo engano já caiu por terra, em nome de Jesus. Enfermidade já saiu, em nome de Jesus. Amém. E eu, se fosse você, me comportaria como quem recebeu do dom da graça, da justiça e da alegria do Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, apóstolo. Obrigado, pastora. Ele se deixar, a gente vai até meia-noite, mas sabemos que tudo tem que ter ordem e decência, amém? E eu espero você que deseja, debaixo da autorização e indicação do seu pastor, estude mais da Bíblia. Eu, desde a primeira igreja que eu me converti, eu decidi estudar a Bíblia, para que o conhecimento me instruísse no caminho que eu devesse andar. O seu pastor, o seu apóstolo, tem instrução para você conhecer mais de Deus. Não deixe o comodismo, não coloque barreiras ou impedimentos, porque o desejo dele é que você cresça no conhecimento de Deus e viva uma vida plena sempre. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.